petróleo do pré-sal atraiu a atenção do mundo inteiro, mas os olhos das grandes petrolíferas não estão voltados apenas para o oceano. A floresta amazônica brasileira vem produzindo petróleo de altíssima qualidade há décadas e também gás natural que vem junto com o petróleo. Agora, essas fontes energéticas vêm ajudando o norte do país a produzir eletricidade de uma maneira diferente, mais eficaz e mais limpa. Mas nem todos têm acesso a essa riqueza da Amazônia. Nossa equipe visitou municípios ricos em petróleo e gás que recebem milhões todo mês em royalties, mas onde a população nem sempre tem acesso à infraestrutura básica, como esgoto, água, saúde e educação. Tudo isso e muito mais hoje no Caminhos da Reportagem. A floresta amazônica tem 7.000 quilômetros quadrados. Está em 9 países da região norte da América do Sul, mas a maior parte dela está em território brasileiro. É conhecida por ser a maior floresta tropical do planeta. Guarda uma rica biodiversidade que atrai pesquisadores do mundo inteiro. A grande quantidade de chuvas também é uma característica da Amazônia. Há algumas décadas, a região também recebeu outro importante título. É a principal produtora de gás e petróleo em terra firme do Brasil e está no centro de uma nova fronteira econômica. Em plena floresta amazônica, o estado do Amazonas já é o terceiro maior produtor de petróleo e gás do país. Só fica atrás do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O grande desafio aqui é a gente conseguir produzir com essas intempéries, com esses problemas todos de logística, como você está citando, de vazante, de cheia, de termos que transportar tudo por rios pequenos, que na verdade são igarapés na maioria das vezes, e que heroicamente os primeiros desbravadores que vieram aqui para a região conseguiram entranhar na floresta e conseguiram esse sucesso que hoje é a região lá de Urucu, da nossa descoberta. A Amazônia Legal engloba 9 estados brasileiros e tem cerca de uma dezena de bacias sedimentares, as grandes depressões de terra que recebem sedimentos ao longo de séculos. As mais importantes, pelo tamanho e potencial, são a dos Solimões, Amazonas e Parnaíba. Por enquanto, só a bacia dos Solimões vem produzindo petróleo e gás comercialmente, mas nas outras 2 bacias também foram encontradas acumulações de gás. Novas descobertas foram anunciadas no estado recentemente e quem conhece bem a região espera mais novidades vindo por aí. O que nós podemos com certeza dizer é de que a Amazônia tende a ter muito mais petróleo e muito mais gás do que já foi encontrado. Porque, veja, as placas da formação geológica da Amazônia brasileira não é diferente da Venezuela. E a Venezuela é grande produtora de petróleo. As placas de formação da Amazônia não são diferentes da formação da Colômbia, do Peru, do Equador, etc., que também tem produção de petróleo. Não é possível que, na mesma formação de placas, tá certo, nós tenhamos petróleo de um lado e do outro não. O petróleo do Amazonas é o mais leve do Brasil e melhor até do que o encontrado em várias partes do Oriente Médio. Isto favorece a produção de derivados diferenciados. A vantagem de você ter um óleo tão leve quanto o nosso é que você tem a capacidade de tirar derivados mais nobres do óleo. Conseguir frações maiores de derivados mais nobres. As primeiras descobertas de petróleo foram em 1954, quando a Petrobras encontrou quantidades não comerciais em Nova Olinda. Em 1978, o gás foi descoberto em Juruá. As pesquisas foram intensificadas e anos depois, em 1988, o petróleo virou oficialmente realidade em Urucu. Quem relembra o fato é a jornalista Etelvina Garcia, responsável por resgatar a história da exploração de gás e petróleo na região. Eu era adolescente na época em que jorrou petróleo em Nova Olinda.
Eu ainda criança, lembro das primeiras, vamos dizer assim, manifestações de interesse do seu Isaac Sabá em construir uma refinaria de petróleo em Manaus. Como eu diria, a autorização do Conselho Nacional do Petróleo para a construção da refinaria de Manaus foi dada em 1952, 3 anos antes de jorrar petróleo em Nova Olinda. Então, no meu final de infância, começo de adolescência, eu comecei a conviver com esses assuntos todos, né? Pesquisar e produzir petróleo e gás na Amazônia é bem mais difícil do que em outras partes do país. Como as áreas são remotas, cobertas por floresta, o acesso é muito complicado. Além disso, não é raro encontrar tribos indígenas na região. Isso acaba provocando impedimentos operacionais e jurídicos. O Amazonas tem a maior produção de gás no Brasil. Nos últimos anos, novas descobertas vêm se acumulando. Uma das mais recentes foi a do Igarapé-Chibata, no município de Tefé, a 630 quilômetros de Manaus. O petróleo retirado é leve, de excelente qualidade. A descoberta vai viabilizar a construção de uma nova perna de gasoduto entre Urucu e Juruá. A nossa unidade, nunca parou de pesquisar. Você sabe que uma unidade de petróleo, ela só cresce com pesquisa exploratória. Mas o resultado positivo veio aí, com a descoberta do campo do Chibata, que é um novo Urucu. E que nós ainda estamos, de forma muito cautelosa, fazendo um trabalho de projeto para desenvolver esse campo. E eu imagino que, no máximo, a partir do próximo ano, talvez, ou até no final desse ano, nós já estejamos fazendo trabalho de desenvolvimento para produzir realmente. Normalmente, a eletricidade produzida na região norte não vem de uma matriz limpa. O óleo combustível e o diesel sempre foram as fontes para a geração de energia. Não era pouca a quantidade de óleo transportado por barcaças para atender a demanda de uma região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes. E também para alimentar o polo industrial de Manaus, na Zona Franca. A conversão de usinas termoelétricas de Manaus para gás vem alterando essa realidade. A grande mudança é o benefício para o meio ambiente. Antes queimávamos diesel, combustível líquido, num volume aproximado de 900 mil litros dia. E agora queimamos gás natural. Um dos resultados da mudança é que, além da eficiência, as chaminés das usinas por aqui deixaram de soltar uma fumaça preta, cheia de partículas que aumentam a poluição e o aquecimento global, com a vantagem de ser uma operação direta, sem intermediários. O gás, ele vem diretamente da fonte de produção lá de extração de Urucu para a usina, não tem intermediário. Balsas, caminhões, transbordos, manuseios, armazenamentos, tudo isso traz riscos de contaminação e ainda possibilidade de extravios. Com gás, essa possibilidade fica afastada. A região norte do Brasil ainda tem o maior sistema elétrico isolado do mundo. A chegada do gás garante um fornecimento contínuo, sem o risco de atrasos ou falta do insumo. Isto porque o gás vem diretamente de Urucu, o grande polo de produção da Petrobras bem no meio da floresta amazônica, às margens do rio Urucu. Ali nasce o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, que entrou em operação em novembro de 2009. Várias usinas de Manaus, como a de Aparecida, que nossa equipe visitou, completaram a conversão para o gás em 2011. O gasoduto que vem de Urucu passa por baixo do Rio Negro para chegar neste ponto. Em 2011, a usina de Aparecida completou a conversão para o gás natural, que chega naquele terminal da Petrobras. Aqui, ele abastece não só esta usina, mas também outras de Manaus. As termoelétricas convertidas para o gás são bicombustível e também funcionam a diesel. Isso dá maior segurança ao sistema em caso de acidentes ou paralisações. Só em manutenção, a economia prevista para a Amazonas Energia, subsidiária da Eletrobras, é enorme. Pelo menos 50% do custo que nós tínhamos em relação ao óleo. E quanto é que era o custo anterior?
Para você ter uma noção, quando eu tenho que enviar uma máquina dessa para manutenção de grande porte para um outro país, a cada 12.500 horas, eu não gasto menos de 2,5 milhões de reais. Se eu multiplico isso para o dobro de horas, que é 25 mil horas, então eu tenho no mínimo aí 2,5 milhões de economia por máquina. E eu tenho 4 unidades aqui na planta. A interligação com o Leão da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, deve terminar até o fim do ano. A partir daí, o Amazonas deixa de ser um sistema isolado e se integra ao restante do Brasil. Segundo o engenheiro José Luiz, a ligação e novos sistemas de isolamento devem diminuir o número de apagões na cidade. Nós estamos aperfeiçoando esse dispositivo para que cada vez a atuação seja em áreas mais restritas, afetando cada vez menos o consumidor. Até 2014 está prevista a construção de uma nova grande termoelétrica, Mauá 3. Ela vai completar o Parque Energético de Manaus. A partir do momento em que interliga, o gás ele poderá servir e deverá servir, sem dúvida nenhuma, para resolver os problemas do país, porque qualquer problema que aconteça com a hidrelétrica, imediatamente entraria o gás em operação, deixando que abalo maior, qualquer tipo de abalo possa ser sentido. Estima-se que existam 600 bilhões de árvores na Amazônia. O estado do Amazonas sozinho é maior do que as áreas somadas da França, Espanha, Suécia e Grécia. Os rios se transformaram nas grandes estradas, que se revezam entre períodos de cheias e vazantes. Grandes navios fazem o transporte dos combustíveis líquidos, incluindo, é claro, gasolina e diesel. Em qualquer lugar do mundo, o transporte de petróleo depende da indústria naval. Aqui em Manaus, existem 10 estaleiros de médio para grande porte. Agora, nos rios da Amazônia, está sendo preparado um novo salto para a indústria do gás e do petróleo. Por isso é que o Estado vem prometendo há anos a construção de um polo naval em Manaus. O principal meio de transporte na Amazônia é de barco. Seja por razões econômicas, seja por razões de mobilidade urbana. Tá certo? Então, é fundamental que essa indústria tenha um polo robusto, tecnológico, avançado, moderno, com boas práticas, não é? E instalado na nossa região. Uma das pernas do gasoduto Urucu-Manaus leva o gás natural diretamente para a refinaria de Manaus. A refinaria Isaac Sabá, em Manaus, é a única da região e atende aos 6 estados aqui do norte. Apesar deles ocuparem 42% do território nacional, só consomem 8% de todos os derivados produzidos aqui no Brasil. O consumo menor do que outras partes do país se explica pela baixa densidade demográfica numa área gigantesca em relação a outras regiões. A REMAN ela tem uma área de influência para atender não só o estado do Amazonas, como os demais estados aqui da região. Ao todo, incluindo o Amazonas, são 6 estados que nós somos responsáveis pelo abastecimento de derivados. Essa refinaria tem uma capacidade de produção de petróleo de 7.300 metros cúbicos por dia, ou seja, 7.300.000 litros de petróleo por dia. Quantos barris? 46 mil barris. Processamento. Barris. É uma refinaria aqui no Brasil considerada de pequeno porte. Uma refinaria de pequeno porte. O coração e o cérebro da refinaria ficam na sala de comando. Você observa aqui as variáveis de processo, né? Pressão, temperatura, vazão. E baseado nessas variáveis, você tem umas determinadas faixas de trabalho. E você verifica se está ocorrendo normalmente daquilo que se espera, né? Ou seja, vocês, pelo que eu entendo, têm 2 principais missões. É acompanhar o processo de produção, mas também verificar o processo de segurança. Com certeza. Segurança está intrínseco ao nosso trabalho, né? Rui, aqui é um ponto estratégico fundamental da refinaria, é o ponto de entrega. Exatamente. Aqui é onde nós chamamos como ponto A, né?
da refinaria, aqui é o ponto onde se dá o limite de propriedade do produto. E fica bem claro aqui exatamente o que vem e para onde vai, né? Essa aqui é a nossa chegada, mostrando os derivados nossos que são entregues nesse ponto A. Por exemplo, ali gasolina. Exatamente, a gasolina, o querosene de aviação, o óleo diesel e o óleo de geração de energia elétrica, né? E para o lado de cá, essas válvulas aqui são operadas pelo pessoal da refinaria e essas válvulas aqui operadas pelos operadores das companhias distribuidoras. A gente pode dizer que isso aqui é praticamente um marco divisório entre a propriedade da refinaria e o exterior, né? Exatamente, aqui é onde dá o limite de propriedade dos produtos, exatamente aqui. Em breve, a refinaria vai passar por duas grandes transformações. Uma será a renovação do parque tecnológico, que vai permitir tirar muito mais enxofre dos combustíveis. Isso vai torná-los mais limpos, garantindo um nível mais próximo do encontrado em países mais ricos. Nós vamos retirar o enxofre na proporção hoje de 180 vezes do diesel, né? Hoje o diesel tem um enxofre que a gente chama de 1.800 ppm, né? Partícula por milhão, e ele vai passar de 1.800 para 10, então são 180 vezes. Isso equivaleria, por exemplo, uma frota de 6.000 ônibus e caminhões a diesel, reduzir a 30 caminhões somente. A outra mudança será a ampliação da capacidade para refinar o óleo, que já está sendo substituído pelo gás para a geração de eletricidade. No próximo bloco, nós vamos conhecer a base de Urucu, em plena floresta amazônica. Ela tem a maior produção de gás natural do Brasil e um dos petróleos mais leves do mundo. Até já!